Bem, pessoal, então a gente vai colocar em prática aqueles 3 passos que a gente viu na aula passada. A gente vai resolver 3 equações e sempre utilizando aqueles 3 passos. E a gente vai fazer algumas observações sobre cada uma dessas equações, tá certo? Então vamos lá. Primeira equação, x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Então, resolvendo essa equação através daqueles passos, a gente vai encontrar as raízes. Então, bora lá. Primeiro passo. Nunca esqueça, né, que nosso objetivo aqui é encontrar as raízes dessa equação. Então, aqueles 3 passos, eles vão nos orientar para encontrar as raízes dessa equação. O primeiro passo, vamos lembrar, calcular os coeficientes. Quais são eles? A, B e C. Calcular os coeficientes. Coeficiente A vem junto do x2, vem junto, atracado, colado, agarrado, pregado no x2. Quem é que está junto do x2 aqui, velho? Que eu não estou vendo ninguém. É porque o bichinho é magno mesmo. O A aqui é o 1, tá certo? Quem é o B? O B é que vem junto, agarrado, atracado, colado, pregado no x. Quem é que vem junto do x? O menos 5. E o C é o termo independente, aquele que não quer saber de ninguém, que vem sozinho, ó, que é o 4. Então, o primeiro passo acabou. A, B e C. Encontrar os coeficientes. Segundo passo, calcular o valor de delta. Como é que eu calculo o valor de delta? Vamos lá. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual. B ao quadrado, B é menos 5. Menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1. Vezes C, que é 4. Então, delta é igual. Menos 5 ao quadrado. Potência com expoente par positiva, né? Ó, menos 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Então, delta é igual. 25 menos 16, 9. Morreu o segundo passo. Primeiro passo, coeficiente. Segundo passo, delta. Terceiro e último passo, fórmula de Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. Rivelino, tu sempre repete, eu não posso fazer logo direto não? Pode, tranquilo. Se você não tiver mais dúvida, pode fazer direto. Eu faço sempre colocando a fórmula para você ir massificando. Então, x igual menos B. Observe que o B aqui é negativo, menos 5. Então, esse menos com o menos do B, que é o menos 5, vai ficar positivo. Então, vai ficar assim, ó, menos, que é o menos da fórmula, menos 5, que é o menos do B. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, que você já calculou, 9. 2 vezes A, 2 vezes 1, 2. X igual, menos com menos mais, então fica 5. Mais ou menos, raiz quadrada de 9 é 3, sobre 2. Daqui você puxa uma perninha para cima e vai encontrar x1. Aí você puxa a perninha para baixo, vai encontrar x2. Quem é x1? Vamos lá. 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4. 5 menos 3, 2, dividido por 2, 1. Então, solução da minha equação, 1 e 4. Esses valores são as raízes dessa equação. São os valores que, quando trocados por x, vão anular essa equação. Joia? Segunda, tem B. x2 menos 2x mais 1. Primeiro passo. A, B e C. Primeiro passo, A, B e C. A vale 1, B vem junto do x, vale menos 2, e o C vale 1. Então, o primeiro passo morreu. A, B e C. Segundo passo, calcular o valor de delta. Como é que eu calculo delta? B ao quadrado
menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual. Quem é o B? O B é menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes. Quem é o A? 1. C, 1. Então, delta é igual. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Delta igual a 0. Tá certo? Delta igual a 0. Terceiro e último passo. Bem, o terceiro e último passo é a fórmula de Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes A. Então, X igual. Vamos lá. Menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Vamos olhar quem é o B. O B é menos 2. Então, menos da fórmula, menos 2 do B, ó, mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é o delta? O delta é 0, vai ficar raiz quadrada de 0, sobre 2 vezes A. O A é 1, então 2 vezes 1, 2. Então daqui você tira que x é igual a 2, mais ou menos, raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0 é 0, dividido por 2. Então, quem é que vai ser x1? Quem é que vai ser x2? Vamos lá, x1. 2 mais 0 dá 2. Dividido por 2, dá 1. 2 menos 0 dá 2. Dividido por 2, dá 1. Vixe, Rivelino. As raízes são iguais, 1 e 1. Realmente elas são iguais. Então, solução 1. Tá certo? Essa equação ela tem uma raiz dupla. Quer dizer que as raízes delas são iguais. E a última. x2 menos x mais 3 igual a 0. x2 menos x mais 3 igual a 0. Usando os mesmos passos. Vamos lá. Primeiro passo, coeficientes. Primeiro passo, os coeficientes. A gente vai encontrar o A, o B e o C. Vamos embora. Quem é A? O A é aquele número que vem junto do x2. Então, quem vem junto do x2 aqui? O 1. O B ele vem junto do x. Quem é que vem junto do x? O menos 1. E o C, ele vem sozinho. Então, C, 3. Tá certo? Então, primeiro passo, acabou. Achei os coeficientes. A, B e C. Rivelino, segundo passo. Calcular o valor de delta. Como é que eu calculo o valor de delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, delta é igual. O B é menos 1, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 3. Então, delta é igual a 1 menos 12. Delta igual. 1 menos 12, você tem 1 positivo. Deve 12, você paga, vai ficar devendo 11. Delta igual a menos 11. Terceiro passo, fórmula de Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. Então vamos lá. X igual menos B. O B é menos 1. Então vai ficar menos 1, menos B. O B é menos 1. Então, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de menos 11, raiz quadrada de delta, raiz quadrada de menos 11, sobre 2 vezes A. O A é 1. 2 vezes 1, 2. X igual
Menos com menos dá mais. 1. Mais ou menos. Raiz quadrada de menos 11 sobre 12. Quando você chega bem aqui, ó, que vai tirar a raiz quadrada de menos 11, você vai ver que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, raiz quadrada de menos 11 não existe. E aí, Rivelino? E aí, as suas raízes não pertencem aos reais. As raízes dessa equação aqui, ó, vão ser complexas, vão estar lá nos números complexos, tá certo? Então, elas não são reais. Então, você vai chegar e vai escrever. Não existe raízes nos reais. Por que eu resolvi essas 3 equações? Para você notar bem claramente a diferença entre cada uma. A primeira equação, observe o delta. Delta deu 9. 9 é um número maior que 0. Olha como é que foram as raízes. 1 e 4. Foram raízes reais e diferentes. Delta maior que 0, raízes reais e diferentes. Na segunda, o delta deu 0. As raízes foram como? Reais e iguais. E na última, o delta deu um número menor que 0, deu um número negativo. O que foi que aconteceu com as raízes? Não existe raízes nos reais. Então é importante que você saiba, tenha muita clareza disso. Ó. Não esqueça de jeito nenhum disso aqui. O que é, Rivelino? As 3 coisas que eu acabei de falar. Toda vida que uma equação de segundo grau tiver delta maior que 0, você já sabe que você vai ter 2 raízes reais e distintas. Quando você estiver resolvendo uma equação de segundo grau e o delta der um número maior do que 0, nem pense muito. Você já sabe que pelo delta ser maior do que 0, devido ao fato do delta ser maior que 0, as 2 raízes vão ser reais e distintas. Foi o que aconteceu lá na nossa primeira equação. Rivelino, e se o delta der 0? Bem, se o delta der 0, você já sabe que as 2 raízes vão ser reais e iguais. Delta igual a 0, você vai ter 2 raízes reais e iguais. E se você estiver resolvendo a equação e o delta der negativo, der um número menor do que 0, você vai escrever o seguinte. Essa equação, as raízes delas não existem. Raízes nos reais. As raízes delas vão estar lá nos números complexos, tá certo? Por isso que o nosso delta é chamado de discriminante. Delta ou discriminante. Porque dependendo do valor dele, você pode discriminar o tipo de raiz. Você pode dizer se elas são reais e distintas, você pode dizer se elas são reais e iguais, ou você pode dizer que elas não existem, tá certo? Então, na próxima aula a gente vai discutir algumas equações de segundo grau. O que é discutir uma equação? É dizer se ela tem raízes reais iguais, reais e distintas, ou se não existem. E a gente vai relacionar os coeficientes de uma equação de segundo grau com suas raízes, tá certo? Então até a próxima, se Deus quisermos.